A gente vai falar um pouquinho sobre sela hoje. E, como todo mundo sabe, quando eu preciso de falar, eu preciso de material para me trabalhar, para poder estar explicando alguma coisa, eu vim aqui no Armazém Country, aqui pertinho do Mercado Central, aqui em Belo Horizonte, no parceiro Fabrício, onde a gente acha tudo que a gente precisa para poder falar sobre cavalo. E eu estou aqui com 3 modelos de sela. A grosso modo, muita gente falaria que essa é uma sela do quarto de milha, essa é uma sela do manga larga, aquela ali é uma sela do cavalo de passeio, e assim vai. E é sobre isso que eu quero falar hoje. As selas, na verdade, elas não foram feitas para uma determinada raça, elas foram feitas para a função que o cavalo vai exercer. Vou dar um exemplo para vocês. No quarto de milha existe um punhado de modalidade. E muitas vezes, para quem não conhece, bate o olho naquela sela e acha que é tudo igual. Não. Cada sela foi feita para permitir o movimento, a parte de cima, permitir o movimento perfeito do cavaleiro para aquela modalidade e a parte de baixo para proteger o cavalo naquela modalidade. Então a gente está com a sela aqui, por exemplo, é uma sela que aparentemente toda sela americana é igual. Não. As selas, por exemplo, de tambor, esse cachorro, esse pito, ele é pequenininho, basicamente não tem função de ser. Essa sela, a sela de tambor é muito mais apertada, muito mais... o cavaleiro entra mais apertado nela, justamente para prender o cavaleiro mais nas curvas. É uma sela mais leve e a diferença dela é muito grande para uma sela de laço. Então, tem o pito, mas basicamente não funciona, é pequeno e uma sela mais apertada. A gente pensa numa sela de laço, a gente vê uma sela de laço, o pito já tem um tamanho mais expressivo, ele é extremamente forte, é uma sela mais pesada porque ela é muito reforçada para suportar o peso do cavaleiro e o tranco que ela toma do bezerro. É uma sela mais ampla em relação à sela de tambor, para permitir que esse cavaleiro saia fácil e entre fácil nela, a começar pelos estribos também, que são estribos maiores, para cavaleiro, a do rodeio bulldog, por exemplo, tudo é feito pensando na modalidade. A gente pensa numa sela de apartação, a gente vê uma sela também com pito, mas é tudo igual? Não, Herculano, não é. A sela de apartação, o pito é muito mais comprido do que uma sela de laço e muito mais fino, para você segurar mais fácil. A parte de assento da sela de apartação, a sela de apartação, ela é muito plana, eu já montei, já fiz apartação algumas vezes, e esse assento dela é muito plano e muito mais amplo, para te permitir movimentar bastante lá em cima, acompanhar o movimento do cavalo com facilidade. Bom, então, se a gente olhar mesmo a sela americana, elas não são iguais, elas são feitas para a função que o cavalo vai exercer. Então, ela não é a sela do quarto de milha. Se eu for fazer a apartação dentro das técnicas dele, eu vou usar uma sela de apartação. Se eu for competir em laço com o meu cavalo manga larga machador, eu vou usar uma sela de laço porque ela foi feita para aquilo. Ela é toda reforçada, para aguentar tranco, essas coisas. Se eu montar numa sela australiana, eu arrebento ela. Porque ela não foi feita para isso. E eu queria que vocês entendessem isso, que a sela ela não é da raça, ela é para a função, dentro daquele esporte. Nós temos aqui outra sela. Muita gente falaria, a sela do manga larga machador. Bom, para começar, que essa sela, nem brasileira esse modelo, nem brasileiro ele modelo que foi trazido de fora, chama de sela australiana, né? Tem aquela sela canadense também que nós usamos uma época no manga larga machador, uma sela que eu achei muito traumática para os cavalos, mas nós temos aqui uma sela muito usada no manga larga machador. Mas nada, o que essa sela, a particularidade dela é a seguinte, é você montar e ela te permite uma postura muito boa. Então ela tem essa particularidade. Por quê? Porque os nossos concursos de marcha exigem uma postura muito refinada, uma postura muito perfeita. Então elas foram elaboradas para que você pudesse, ela te facilitar essa postura.
Então, em qualquer situação de equitação que eu quiser uma postura boa, eu vou usar essa sela. Nós temos aí, por exemplo, muita gente que cavalga, faz cavalgadas por aí com a sela dessa. Existem selas que foram projetadas para longas caminhadas. Eu fiz algumas viagens a cavalo, acima de 300 quilômetros. No começo eu usava uma sela dessa, uma sela de pista, feita para pista, do manga larga manchador. Eu mantinha muito em pé o tempo todo, só que a gente andar 300 quilômetros é complicado. Aí eu comecei a optar e a entender que eu poderia ter uma sela mais direcionada para isso. Aí a gente tem lá, aí nós temos um arreio banana, um arreio cutiano, quando ele é bem montado, é um arreio com suador muito grande, muito amplo, que divide o peso do cavaleiro bacana sobre o lombo do cavalo, fazendo com que as coisas fiquem mais confortáveis para o cavalo e para a gente também, porque aí tem os pelegos, tem essas coisas. Então, nas últimas cavalgadas longas que eu fiz, eu optei pela sela da turma dos arreios banana, dos cutianos, e com bastante pelego. As barrigueiras são largas, as cilhas são largas, e isso é muito bacana numa viagem. E eu percebi, mas seu cavalo é manga larga, então, não, mas não importa, eu estou viajando com ele, eu preciso desse conforto. Então eu optei por uma sela que foi desenvolvida para longas viagens. Bacana. Nós temos outra sela aqui, que essa aqui se aproxima mais do que eu acabei de falar agora em relação a uma sela de viagem. Lembrar que quando a gente está viajando é muito importante pensar, a gente ficar mais confortável, porque a gente não vai conseguir ficar no perfil, numa postura muito boa, 28 horas por dia. Então a sela que te permita relaxar um pouco mais em cima dela, e uma sela também que proteja o lombo do cavalo. Então sela para passeios longos geralmente são selas com suador maior. Então, quando vocês forem pensar em sela, pensem dessa maneira, pensa o motivo que ela foi, qual o motivo que ela foi elaborada. Se ela foi para te manter com uma postura boa, se ela foi elaborada para que você ela suportasse a força de um bezerro puxando, se ela foi elaborada para que você tivesse muita destreza nessas curvas, e assim vai. Então é isso aí. Sela não é para a raça, não foi feita uma sela para a raça. As selas foram feitas de acordo com a função que os cavalos vão exercer. E vai usar essa sela, qualquer raça que for exercer a função X ou Y, vai usar a sela da função X ou Y. Ok? Qualquer dúvida, deixe no comentário. Um abraço para todo mundo, até o próximo aí.